E agora sim, vamos dar o pontapé com a nossa disciplina de ética. O nosso IE Ética é uma verdadeira isolada de ética para a primeira fase do exame de ordem. Pois bem, o primeiro tema que eu separei para vocês, o bloco ali do estatuto com dispositivos que caem muito na prova da primeira fase. Eu me refiro então à análise da atividade da advocacia, dos direitos e da inscrição. Temas esses que você vai encontrar nos artigos 1º ao 14 do estatuto, o EA ou AB, a lei 8.906 de 1994. Pois bem, já no artigo 1º você vai encontrar a seguinte redação: são atividades privativas de advocacia, inciso 1, a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Bom, isso nós aprendemos desde a época da graduação, que é chamada ius postulandi, capacidade postulatória. Quem é que tem, então, o poder de levar o direito de uma parte para ser, então, questionado, defendido no judiciário? Quem vai ter esse poder são os advogados. Exatamente. Que, inclusive, a palavra advogado, advocacia, tem a ver, uma expressão com origem em latim, de dar voz a quem não tem. Sim, então você é a voz daquela pessoa perante o poder judiciário. Não é à toa que advogado é considerado atividade essencial. É essencial à administração da justiça. A própria Constituição Federal assim consagra. Não pode se falar em justiça, no nosso país se não tiver a participação dos advogados, a participação das advogadas. Exatamente por isso que o primeiro dispositivo traz, como atividade privativa da advocacia, essa postulação ao Poder Judiciário e aos juizados especiais. O que você está observando é que a expressão qualquer, aqui no meu material, ela está com a cor vermelha. Bom, ela está com a cor vermelha exatamente porque lá no estatuto, lá na lei federal, observe aí, lá no artigo 1º, ele diz, são atividades privativas de advocacia, a postulação a órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Observe que a palavra qualquer, ela foi riscada, ela foi retirada por meio dessa ADIM, essa ADIM que está aí ao lado, a ADIM 1127, dígito 8. Ela declarou inconstitucional a expressão, a palavra qualquer. Rafael, por que ela declarou inconstitucional? Porque existem sim, raríssimas, mas existem exceções ao ius postulandi. Como assim? Situações em que a pessoa poderia bater as portas do Poder Judiciário sem a participação do advogado. Existem? Sim, existem sim. Rafael, eu tô lembrando, tem a ideia do juizado, né? Isso é um dos exemplos que eu vou mostrar para vocês. Antes de começar a demonstrar isso, eu preciso fazer duas observações muito importantes. Primeiro, se você está com aquele código das editoras, o Vadmecum grandão, observe lá no estatuto, observe que esse artigo 1º, inciso 1º, a palavra qualquer, ela não foi riscada. Ela não está como está aqui a lei, ela não está como está aqui a lei 8.906, ela não está riscada a palavra qualquer. No seu Vadmecum, ele coloca uma observação embaixo, né? No seu Vadmecum, ele vai colocar aquela observaçãozinha embaixo. Ele vai colocar a observação afirmando que a palavra qualquer foi declarada inconstitucional. Então, cuidado, criatura de Deus. Quando você estiver lendo o seu Vadmecum, verifique, porque embaixo vai ter essa observação. Se o Vadmecum fosse meu, eu já riscava a palavra qualquer, porque ele não riscou no Vadmecum, eles colocam uma observação embaixo. Então, cuidado com isso, tá bom? Primeiro cuidado é esse. Segundo cuidado, você está fazendo prova. Nesse exato momento, você está se preparando para fazer prova de quê? É prova para ser defensor público? Prova para ser juiz? Delegado de polícia? Servidor de tribunal? Você está fazendo prova para quê? Para ser advogado? Para ser advogada? Pois é, você está fazendo prova para ser advogado, para ser advogada. Evidentemente que a OAB, escute bem o que eu vou lhe falar, evidentemente que a OAB não gosta dessa situação, não gosta dessa ideia de pessoas poderem ir ao judiciário sem a participação dos seus advogados. Claro que não, nós sabemos que a OAB também vai ter aquela ideia da reserva de mercado, o aspecto corporativista dela, por que não? Então ela não gosta muito dessas exceções. Elas existem, mas a prova da OAB não costuma, na primeira fase, abordar muito. Claro, estamos diante de uma prova feita por advogados para futuros advogados. Então, lógico que eles não gostam muito da ideia de ficar falando que podem bater as portas do judiciário sem o protagonista da OAB, sem o advogado.
Então, o que eu quero aqui que você entenda é que meu papel como professor, meu papel como instrutor de vocês é mostrar sim, mostrar quais são esses casos. Porém, não é sempre aí uma aposta minha, não. Pode até cair, como já caiu, mas não é uma das minhas apostas na primeira fase. Porque prova de primeira fase para OAB, para advogado, eles sempre vão colocar os advogados no papel de protagonista, no principal papel, que é o que você vai ser daqui a alguns meses. Pois bem, existem exceções, sim. Por isso que a palavra qualquer, ela foi declarada inconstitucional. Quais seriam, então, essas exceções ao ius postulandi? Bom, aqui de maneira bem prática, objetiva, direta, impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal. Inclusive, isso está no próprio estatuto. Observe que o parágrafo primeiro, ele vai trabalhar exatamente esse tema. Quando ele diz, não se inclui na atividade privativa de advocacia a impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal. Bom, você deve lembrar que o habeas corpus é um remédio constitucional. Você aprendeu isso nas aulas de direito constitucional. Habeas corpus em qualquer instância, em qualquer tribunal. Ele visa garantir exatamente um direito maior de todos nós, o direito à liberdade. Nós sabemos que o artigo 5º da Constituição, um dos mais importantes dispositivos do nosso país, ou mais importante, ele vai estabelecer lá no inciso 15, né? Que em tempo de paz, todo mundo pode permanecer no território nacional ou até mesmo sair dele com seus bens. A ideia de que o nosso país rege-se pelas liberdades. Portanto, todas as vezes que alguém se encontrar com a sua liberdade tolhida ou ameaçada de ser tolhida, poderia ser utilizado o HC, o habeas corpus preventivo ou habeas corpus repressivo. Preventivo para evitar que aquele abuso, aquela privação aconteça, e repressivo quando ela já aconteceu. O que o estatuto estabelece é que para a utilização desse habeas corpus não precisa de advogado. Precisa não? Não. Rafael, então no meu caso, que eu sou apenas bacharel, eu não sou advogado, eu já poderia utilizar habeas corpus apenas no primeiro grau, qualquer instância ou tribunal. Qualquer um. Então eu, como bacharel, eu posso utilizar habeas corpus? Pode. Mas não só você, bacharel em direito, mas seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, seu primo, sua prima, seu filho, sua filha, qualquer pessoa. Ah, mas meu amigo, ele é médico, ele pode usar? Pode. O outro é contador? Pode. Não tem nível superior? Pode também. Gente, qualquer instância ou tribunal. Então essa é uma das primeiras exceções que eu digo para vocês. Atenção, né? Eu estou afirmando aqui que o advogado não pode usar habeas corpus. Claro que não, eu estou dizendo que não precisa. Não estou proibindo advogado de utilizar, não. Até porque, venhamos e convenhamos, a maioria esmagadora dos HCs, dos habeas corpus, são impetrados por advogados. Advogados, inclusive, da área criminal, especializados aí na área criminal, na área penal. Então não estou proibindo, estou dizendo que não precisa, tá bom? Então fique esperto. Avançando, o que mais nós vamos encontrar aí? Vamos lá, também como exceção, juizados especiais. O artigo 9º da Lei 9.099/95 estabelece que, tratando-se de demandas até 20 salários mínimos, não precisa contratar advogado. Esses juizados especiais antes eram chamados de juizados de pequenas causas. Ou seja, eu estou falando de situações... Eu me refiro a situações de briga de vizinho, briga de galinha, briga por bobagens. E que a pessoa então está querendo entrar com uma demanda judicial. Fazer com que esta pessoa tenha que contratar advogado para poder ajuizar essa demanda, talvez estivesse afastando ela do acesso ao judiciário, do acesso à justiça. Então, exatamente pensando nisso, a Lei 9.099 de 95 estabeleceu em seu artigo 9º que até 20 salários mínimos não precisa contratar advogados. Acima disso, vai precisar sim, tá? Mas abaixo disso não. E como é que vai funcionar, Rafael? Ora, você vai se dirigir até o juizado, vai procurar o setor competente e vai narrar os acontecimentos. E lá vai ter um servidor público, um funcionário do Tribunal de Justiça, que vai lavrar termo. Aquele termo vai virar a petição inicial. Rafael, advogado pode atuar aqui? Pode. Eu estou mais uma vez repetindo, alegando que não precisa, mas se o advogado quiser, mesmo sendo até 20 salários mínimos, ele pode atuar sim, não tem problema. Quando a gente vai para a esfera criminal, a esfera penal, é preciso tomar cuidado na esfera criminal, na esfera penal, em sede de juizados federais. Por quê?
Porque lá no âmbito da Justiça Federal, o artigo 10º da Lei 10.259 de 2001, ele estabelece que juizados cíveis e criminais, no âmbito da Justiça Federal, não precisa contratar advogados. Se for até 60 salários mínimos. Deixa eu explicar melhor. As demandas no âmbito federal geralmente têm valor econômico, expressão econômica maior. Então o que foi que o juizado federal estabeleceu? Olha, se for até 60 salários mínimos, não precisa contratar advogado. Passou disso? Precisa. Eu estou dizendo que advogado não pode atuar? Não, ele pode atuar sim. Estou dizendo que não precisa até 60 salários mínimos. O problema é que esse artigo 10º, ele acabou estabelecendo, isso é que eu quero que você tome cuidado, ele acabou estabelecendo também um aspecto criminal. Tá bom, então quer dizer que eu estou respondendo a um crime de menor potencial ofensivo, não chegou aí a ultrapassar os 60 salários mínimos lá na Justiça Federal. Eu mesmo, então, que não sou advogado, eu vou fazer minha defesa. Posso? Pode. Suponha, então, que eu dirigisse aquele juizado para fazer sua defesa, preste atenção. O próprio acusado, entre aspas, criminoso, ao abrir sua boca, nhaque, para fazer a sua defesa, ele está se atolando, ele mesmo está se prejudicando, o juiz percebendo aquilo, já que ele não tem a técnica necessária. A jurisprudência é jurisprudência. Ela determina que o juiz deva suspender o ato. Mesmo sabendo que ele mesmo pode fazer sua defesa, sim. Determina que ele suspenda o ato e determine a nomeação de um defensor dativo, um defensor público, para que aquele sujeito não se prejudique ainda mais. Cuidado com essa informação. Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho. O artigo 791 da CLT, em conjunção com a súmula 425 do TST. É a ideia de que o próprio trabalhador pode procurar a Justiça do Trabalho para realizar a sua reclamação trabalhista sem advogado. Mesmo esquema do juizado, ele vai procurar o setor competente e vai narrar, olha, meu empregador fez isso, aquilo outro comigo e eu quero agora processá-lo. O setor competente vai lavrar termo e aquilo ali vai virar a petição inicial. Você pode estar agora aí na sua casa pensando, eu não concordo com isso. Gente, é complicado, né? Eu não concordo. Porque, para pensar, talvez para o próprio trabalhador isso possa ser algo ruim. Gente, se nós temos advogados trabalhistas, advogados especializados que às vezes esquecem de fazer um pedido ou outro em favor do seu cliente. Imagine o próprio trabalhador, que talvez não saiba o que é banco de horas, o que é adicional de insalubridade, o que é um texto de férias, enfim. Então, eu entendo a sua indignação, né? Professor, eu acho que deveria sim ser obrigatório ter advogado para não prejudicar o próprio trabalhador. É verdade. Mas conversando com alguns advogados trabalhistas, alguns amigos, eu até entendi mais ou menos o porquê disso. Bom, é fácil você falar em reclamação trabalhista quando você vive em cidades que comportam uma quantidade significativa de advogados. Mas acreditem, no nosso país ainda existem cidades, especialmente nos interiores, em que você não vai encontrar uma grande quantidade de advogados. O trabalhador, para poder garantir o seu direito, ter que contratar um advogado e não ter advogado na região, talvez aquele direito dele não pudesse ser levado ao judiciário. Ele pudesse prejudicar ainda mais. A solução poderia ser se na reforma trabalhista criassem uma defensoria pública especializada nesse ramo. Mas isso vai gerar muito dinheiro para o poder público manter. Não, deixa que o próprio trabalhador faça a sua reclamação. Bom, brincadeiras à parte, cuidado, né? Porque eu comecei falando dessas exceções aqui, eu comecei abordando essas exceções ao ius postulandi, a ideia de que você poderia procurar o judiciário sem ter um advogado, eu comecei falando exatamente na impetração de habeas corpus, juizados especiais, juizado especial na justiça criminal, juiz do trabalho. Mas eu disse que não acreditava tanto na aplicação para a sua prova dessas exceções. Por quê? Porque a prova da UAB na primeira fase vai colocar o advogado, a advogada como protagonistas. Mas se eu te falar que tem uma possibilidade de cobrar esse tema, qual? Quer dizer que não precisa de advogado. Não, precisa não. Na Justiça do Trabalho. Não, precisa não. Tá bom. O advogado volta a ser essencial. O advogado volta a ser essencial na esfera trabalhista nos seguintes casos. Propor mandado de segurança em direito do trabalho. Ação cautelar. Ação rescisória e recursos ao TST.
TST. Volta a ser essencial a atuação do advogado. Rafael, como é? É isso mesmo que você escutou. Então, a questão ela pode apresentar um quadro como esse. Alegar que o trabalhador, ele mesmo apresentou sua reclamação trabalhista. Recorreu. Chegou o momento de chegar a recurso ao TST. Opa! Vai precisar de advogado. Pode ser esse o gabarito. Volta a colocar o advogado como protagonista, a advogada como protagonista. A questão é falar sobre a impetração de um mandado de segurança trabalhista. Advogado. Ou então a questão vai afirmar que um trabalhador apresentou sua reclamação trabalhista, ela tramitou, foi julgada improcedente. O trabalhador perdeu. Transitou em julgado. E tempos depois descobriu uma falsa prova que ensejou ali na derrota dele do processo. Quer usar uma ação rescisória? Ele vai poder fazer isso sozinho? Não. É preciso advogado. Então, repetindo. Na Justiça do Trabalho não precisa advogado, tudo bem? A não ser que venha a ser para a utilização de mandado de segurança. A não ser que venha a ser a utilização da ação cautelar. A não ser que venha a ser a utilização de ação rescisória ou recursos ao TST. Quando volta, então, a ser essencial a participação do advogado. Juiz de paz também. Juiz de paz não precisa de advogado. E o que é que o juiz de paz celebra? A guerra. O juiz de paz celebra a guerra. O casamento. Misericórdia, professor, pare com isso, né? Brincadeiras à parte, né, gente? Eu sou casado e sei que isso não é guerra. A minha mulher tá dizendo pra eu falar isso. Então não é guerra, tá? Foi ela que disse. Gente, brincadeiras à parte, para casar não precisa contratar advogado. Agora, para divorciar, na maioria das vezes, precisa. Porque no começo é meu bem e no final, meus bens, né? É difícil. Bom, para casar não precisa contratar advogado. Talvez, gente, se precisasse contratar advogado, fosse até um desânimo, né? Imagina, vamos contratar advogado, bora. Aí o advogado ia virar pra você e ia dizer: fulana, não faça isso com sua vida não, fulana. Esse caba não presta pra nada, fulana. Faça isso não case não. Vá por mim, é melhor pra você. Podia ser até um desestímulo, né? Então, pra casar não precisa contratar advogado. Ação de alimentos. Ação de alimentos. O artigo 2º da Lei 9.478 de 1968 diz que para propor ação de alimentos não precisa contratar advogado. Precisa não? Não precisa contratar não. Por quê? Meu amigo, o alimentando, ele já tá nas últimas, já tá procurando a justiça porque não tem o que comer. Quanto mais gastar para contratar advogado. Por isso que essa lei específica, ela acaba trazendo essa possibilidade de manejar, de utilizar essa ação sem precisar contratar advogado. Bom, eu sei, você sabe, todo mundo sabe. Sabe o quê? Que nesses casos de hipossuficientes, dos fracos e oprimidos, os frascos e comprimidos, nós sabemos que a Defensoria Pública acaba atuando. A Defensoria Pública que faz um papel fundamental, um papel crucial para tentar levar dignidade para aqueles que não têm ou que estão tendo essa dignidade prejudicada. Então, na grande maioria esmagadora dessas ações de alimentos, elas são propostas pela Defensoria Pública, tá, gente? Advogados públicos, sim. Ainda falar um pouquinho daqui a pouco. Mas o que eu quero nesse momento que você entenda é que existe essa exceção, por mais que na prática não funcione. Na prática acaba sendo a Defensoria Pública que faz esse papel. Tá bom? E para fechar, conforme o entendimento que veio em questões de processo penal, viu? Não foi nem questões de ética. Questões de processo penal. Caiu na primeira fase da OB, processo penal. Mas aqui, como o nosso curso é completíssimo, é a ideia do treino duro para jogo fácil, eu peguei isso que caiu lá em processo penal e trouxe para ética também. É a ideia da revisão criminal, já que o dispositivo do Código de Processo Penal, apesar de antigo, o dispositivo ele diz que a parte ou seu procurador ou seu advogado pode requerer a revisão criminal. Isso então nos leva a entender, não é uníssono, existem tribunais no nosso país que não aceitam, mas isso nos leva a entender, e alguns tribunais aceitam, de que a própria parte, mesmo se o advogado já tenha picado a mula, já tenha hashtag vazado, ainda assim o próprio acusado poderia requerer essa revisão criminal. Então passei a incluir isso também no nosso material para ficar bem atualizadinho para todos vocês. Fechado? Bom, o que foi que nós falamos até o presente momento? Nós falamos então sobre a atividade
privativa. Atividade privativa, postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Essa atividade, gente, como nós falamos aí de qualquer órgão do Poder Judiciário, juizados especiais, nós chamamos então de atividades judiciais. Atividades judiciais. Só que o artigo 1º, ele também vai trabalhar as atividades extrajudiciais. Artigo 1º, inciso 2º, quando fala, também sendo privativo, as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. Consultoria, assessoria e direção jurídicas. Rafael, então também são privativos do advogado? Isso, privativos do advogado. Consultoria, assessoria e direção jurídicas. Bom, para efeitos práticos, consultoria e assessoria se confundem muito, mas sua prova não vai querer pedir essa diferença não. Só que eu vou lhe explicar qual é a diferença. A diferença entre a consultoria e a assessoria. Começando então pela consultoria. Acreditem, a diferença entre consultoria e assessoria está no caráter de ostentação. Sim, ostentação do advogado. Como assim ostentação? De ele estar ou não ostentando sua atividade de advogado. Se ele estiver ostentando sua atividade de advogado, estamos diante da consultoria. Se ele não estiver, assessoria. Vou lhe explicar melhor. A consultoria, imagine vocês, determinado professor, o professor Cristiano Lopes, pronto, que também é professor de vocês, grande constitucionalista, um parecer do Cristiano Lopes. Foi requerido, então, o parecer dele, ele foi lá, deu parecer, várias laudas, e no final, ele foi lá e assinou esse parecer. Assinou o parecer. Outro professor, Pedro Bonifácio, por exemplo, o querido Pedro, imagine aí, esse parecer sendo assinado por professores como César Roberto Bittencourt, Pedro Lenza, Fred Didier Júnior. Então, vários nomes aí nós poderíamos citar aqui de grandes professores nesse nosso país, né? Foi lá, professores e advogados, e fez o parecer. No final, assinou com o nome dele. Pá! OAB número tá, né? Ou grandes advogadas também, né? Nós temos aí no nosso país, temos muitas professoras também, Ana Cláudia Campos, por exemplo, a Priscila Silveira, Ana Cristina, enfim. Foi lá ao final e, pô, botou o número da OAB. Acabou de prestar o quê? Uma consultoria. Que, inclusive, gente, essa consultoria, essa primeira caso aí que eu tô falando, consultoria, ela pode não necessariamente ser através de um parecer escrito, pode ser até mesmo um parecer verbalizado, um vídeo, um áudio. Isso pode ser também considerado uma consultoria. Agora, e a assessoria? A assessoria é quando também feita por advogado, mas quem vai estar ostentando ao final vai ser outra pessoa. Quem fez foi um advogado, mas no final das contas quem vai aparecer é outra pessoa. Eu vou lhe dar 2 exemplos para você poder entender. Um exemplo não tem nada a ver com o direito, não tem nada a ver com a advocacia, tem a ver com o direito, mas não tem nada a ver com a advocacia, tem a ver comigo. E o segundo caso tem a ver sim com a advocacia. Vamos ao primeiro caso. Quando eu comecei aqui me apresentando para vocês, eu disse que sou assessor de magistrado no Tribunal de Justiça do meu estado, do estado de Pernambuco. Então, todos os dias, de segunda a sexta, eu preparo minutas de despachos, minutas de decisões, minutas de sentenças. Preparo tudo aquilo intelectualmente e submeto à apreciação do juiz. Se ele concorda, ele assina e dá vazão. Se não, ele devolve para que eu modifique alguma coisa e depois ele assina e dá vazão, ou ele mesmo modifica, assina e dá vazão. No final das contas, meu nome apareceu aonde? Em canto algum. Eu prestei para ele uma assessoria. Eu ajudei ele a tomar aquela decisão. Quando eu falo, então, na advocacia. Então, esse foi um exemplo de assessoria. Um exemplo agora na advocacia. Imagine, então, que uma empresa lhe chama para que você realize o estatuto do funcionário daquela empresa. Então, você vai lá e elabora nos artigos, parágrafos, incisos, alíneas, objetivos da empresa, fundamentos da empresa, horário de funcionamento da empresa, forma de vestuário da empresa, de tratamento, almoço, tudo. Horário do almoço, você faz todo aquele documento. No final, quem vai assinar é o dono da empresa. Seu nome saiu aonde? Em canto algum. Mas quem fez foi você. Então acreditem, até nesse aspecto você vai conseguir perceber que essas atividades extrajudiciais de consultoria, assessoria, são privativos do advogado, da advogada. Rafael, oi, mas eu já prestei, Rafael, a assessoria, consultoria. Tenho certeza disso, mesmo você sem ser advogado, né? Sem ser advogada. Prestou, sabe pra quem? Pra família. Todo mundo tem um parente que vai ligar pra você, né?
Olha, meu filho, tudo bom? A sua tia, né? Liga pra mim, minha tia me liga. Oi, Rafael, tudo bom? Tudo bom, tia? Ô, meu filho, como é que você tá? Tô bem, tia. Só, meu filho, a menina que trabalha aqui em casa, trabalha comigo já há 10 anos, eu pago a FGTS dela, eu recolho o fundo de garantia, não sei o que, eu pago o salário dela, pago as férias, eu vou botar ela pra fora, eu tenho que pagar o que pra ela? Aí eu digo, né? Digo, tia, não sei não. Não, meu filho, mas veja, eu já recolhi isso, aquilo outro. Porque sua família pensa que você tem que saber de tudo, do direito, que você tem que saber de bosta a foguete, né? Calma, não é bem assim não. Pois é, penso que a gente tem que saber de tudo. E não é bem assim. Aí eu digo, olha tia, minha área é outra. E ainda fica chateada, né? Diz, meu filho, tá bom, meu filho, tá certo. Deus te abençoe. Desliga. Puf, eu tenho certeza que nessa hora ela vira pro meu primo e diz, Rafael é professor de direito e não sabe de nada. Porque eles pensam que a gente tem que saber de tudo, né? Assim? Pois bem, se algum parente seu ligar pra você agora, nesse momento, você vai responder isso. Olha, eu até sei essa pergunta, só que eu não posso prestar consultoria, porque isso é privativo de advogado. O risco que corre é a sua tia perguntar, e você não é ainda advogado? Aí eu disse, não. Tá certo. Rafael, é um saco isso. Enfim, brincadeiras à parte, assessoria e consultoria são privativos também de advogado, apesar de na prática muita gente realizar sem ser advogado. E para fechar, direção jurídica também é privativo, sim. Vamos imaginar então, imagine o SBT, né? Uma grande empresa, a Rede Globo, a Sadia, enfim, imagina uma empresa muito grande aí. Essa empresa certamente vai ter vários setores. Olha os setores da empresa. Essa empresa vai ter um departamento jurídico, sim ou não? Vai. Ela vai ter setor de venda, setor de compra, setor de marketing, recursos humanos, publicidade. Vai ter vários setores. Entre eles, o departamento jurídico. Olha pra cá, olha o zoom, departamento jurídico. O departamento jurídico dessa empresa vai ser formado por funcionários. Cada pontinho desse é um funcionário. O funcionário necessariamente tem que ser advogado? Não. Pode ser um analista jurídico, pode ser um bacharel em direito. Então, quem trabalha no departamento jurídico de uma empresa, não precisa ser advogado, não. Mas veja bem, nesse departamento jurídico, que é o que nós estamos analisando aqui agora, alguém vai ter que tomar conta. Sim, vai ter que ter um cabeção, vai ter que ter uma cabeçona, um diretor, uma diretora. Esse diretora do departamento jurídico necessariamente tem que ser advogado. Então cuidado, viu? No departamento jurídico pode ter outros profissionais que não necessariamente advogados. Mas quem vai tomar conta, o cabeção, a cabeçona, tem que ser advogado sim. Rafael, e o gerente jurídico? Eu já ouvi falar sobre ele. Gerente jurídico. É verdade. O que é o gerente jurídico? É a mesma merda, a mesma bosta do departamento jurídico do diretor. É a mesma coisa do cargo de direção. A diferença é que você vai encontrá-lo lá no regulamento. Lembra que eu comentei com vocês que alguns artigos do regulamento nós iríamos tomar cuidado? Pronto. Aqui está um deles, o artigo 7º do regulamento. Esse artigo 7º do RG vai falar não só de consultoria, assessoria, direção, mas ele também traz a figura do gerente jurídico, que nada mais, nada menos é do que o próprio cabeção, cabeçona. Então fique esperto, tá bom? Atos judiciais. Posso lá perante os órgãos do Poder Judiciário e seus juizados, lembrando que existem exceções ao ius postulante, atividades judiciais e atividades extrajudiciais também privativas do advogado. Eu estou falando da consultoria, assessoria, direção e gerência jurídica. Nós ainda não acabamos o artigo 1º. Para você ver que esse nosso curso ele tem muitos detalhes. E eu não vou aqui sair vomitando matéria para vocês. A gente vai trabalhar cada pontinho de maneira muito calma, porque acredite, uma bobagemzinha dessa cai que só na prova da primeira fase. Então volto com vocês no nosso próximo bloco, nossa próxima aula, exatamente para fecharmos esse artigo 1º e dar sequência nos demais dispositivos, lembrando que nós teremos ao final aí desse nosso bloco de artigos resolução de questões, para que você possa ver a teoria junto com a prática junto com a teoria, uma grande isolada, um grande e a ética. Aguardo todos vocês, até lá.